Capítulo 1. Explorando a percepção e o potencial. Nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Quando estamos presos às nossas crenças, nossa realidade se torna rígida, estagnada e opressiva. Ficamos amarrados aos apegos porque perdemos a capacidade de reconhecer que temos a opção de ser livres. Quando nos olhamos no espelho, muitas vezes ouvimos em nossa mente uma narrativa do que vemos, uma definição do eu na forma de uma identidade baseada em nossos compromissos, ou seja, os pensamentos e convicções já aceitos de antemão. Essa identidade é proveniente de crenças ideológicas que chegaram até nós pela família, pela cultura, pela religião, pela educação, pelos amigos e por outras fontes ao longo do tempo. E essas crenças estão incluídas em um sistema único representado na imagem de um ser vivo. No meu caso, um ser vivo chamado Miguel Ruiz Júnior, com um ponto de vista que é exclusivamente meu. Cada um dos meus compromissos representa um apego que criei para mim mesmo ao longo da vida. Por exemplo, quando olho no espelho, me percebo da seguinte maneira: eu sou o Miguel, um tolteca, um nagual, um guia espiritual, um mexicano-americano, um americano, um mestiço, um marido, um pai, um escritor, e assim por diante. Esta lista de autodefinições é o meu reflexo, e quando olho para mim mesmo com atenção, posso ouvir a narração dos meus compromissos e as condições que se tornaram meu modelo de autoaceitação. Meus pensamentos são os narradores dos meus apegos, das minhas crenças. Projeto sobre minha imagem os valores e atributos que refletem minhas crenças. Quanto mais apegado eu for a elas, mais difícil será me ver como sou neste momento e menor será a liberdade que tenho para ver a vida sob uma nova perspectiva e talvez escolher um caminho diferente. À medida que meus apegos se tornam mais intensos e mais enraizados, perco a consciência do meu eu autêntico, pois ele fica obscurecido pelos filtros do meu sistema de crenças. Na tradição tolteca, chamamos a isso de espelho enevoado, e é essa névoa que nos impede de perceber o eu autêntico. O que dá força a esses apegos é o amor condicional. Ao se olhar no espelho, em vez de se aceitar pelo que você é neste exato momento, provavelmente começa a dizer a si mesmo por que você é inaceitável do jeito que é e o que precisa fazer para ser capaz de se aceitar. Devo cumprir essa expectativa para ser digno do meu próprio amor. O desejo de obter a realização perfeita do modelo padrão de cada um dos meus compromissos distorce ainda mais o meu reflexo. Começo a me julgar e a me avaliar de acordo com os padrões dos meus compromissos, que se transformaram nas condições para a autoaceitação. Implanto um sistema de recompensa e punição com o objetivo de me preparar para chegar a esse modelo padrão, o que na tradição tolteca é conhecido como domesticação. A principal ferramenta usada para domesticar a si mesmo é a autocrítica. Se eu usar meu modelo padrão do que deve significar eu sou o Miguel, quando eu olhar meu reflexo, verei todas as falhas ou inadequações que saltam aos olhos, e é aí que a minha domesticação
entra em ação. Não sou inteligente o bastante, não sou atraente o bastante, não tenho o bastante, não tenho isso ou aquilo, e assim por diante. A autocrítica reside onde a autoaceitação deseja estar. O apego a essas crenças e críticas negativas pode se tornar tão comum a ponto de chegarmos a nem reconhecê-las mais como condenações e as aceitarmos como parte de quem somos. Porém, em um nível bem básico, todas as autocríticas são consequências do que no fundo acreditamos a nosso respeito, independente de nos aceitarmos ou nos rejeitarmos. De todas as crenças das quais devemos nos desligar, esta é a mais importante. Abandone o apego à crença de que deve ter uma imagem de perfeição para ser feliz. E isso não serve apenas para a aparência, mas também para o modo como pensamos, a filosofia que seguimos, as buscas espirituais e o nosso lugar na sociedade. Todas essas coisas são condições sob as quais nos aceitamos. Acreditamos que para sermos dignos de nosso amor, precisamos viver de acordo com as expectativas que colocamos a nós mesmos. No entanto, o que precisamos é perceber que essas expectativas são a expressão dos nossos compromissos e não da nossa verdadeira natureza. Ironicamente, muitas vezes é no momento em que temos a oportunidade de ver a nossa verdade. Quando nos defrontamos com nosso reflexo, seja em um espelho ou no mundo, que os narradores falam mais alto. Sei de pessoas, inclusive eu, que se recusaram a se olhar no espelho, porque as autocríticas eram ensurdecedoras. É possível que as pessoas, tanto adolescentes quanto adultos, vivam de ilusão. É claro, é fácil culpar a mídia, a cultura ou a comunidade por perpetuarem imagens do que se espera de nós. Ficamos sobrecarregados por propagandas e imagens estereotipadas de heróis e heroínas, de belas donzelas em perigo, de atletas profissionais, de exemplos de feiura e de como não ser. Mas, no fundo, não há ninguém para culpar, pois uma propaganda, assim como a autocrítica, não tem poder sobre nós, a menos que concordemos com suas mensagens. E somente quando nos apegamos de forma voluntária a essas imagens e distorções é que a felicidade fica comprometida. Não precisamos assumir a culpa por essas autocríticas. Podemos simplesmente nos tornar conscientes de que elas são desenvolvidas em nossa vida desde a infância pelo processo de domesticação. Uma vez ciente das autocríticas, podemos recuperar a liberdade ao escolhermos para nós mesmos transcender o modelo de recompensas e punições que nos foi imposto para finalmente chegar a um lugar de autoaceitação. Nós temos escolha. Este é o nosso poder. Ao se olhar no espelho, você é o único que pode ouvir seus narradores. Apenas você sabe o que são aquelas autocríticas. Embora eles adotem qualquer voz e forma que você dê a eles, são apenas a expressão de algo que você já havia aceitado antes. Você pode escolher se afastar dos padrões que criam uma imagem não realista de você ao reconhecer seu poder de dizer não. Quando você deixa de acreditar em uma autocrítica, ela para de exercer qualquer poder sobre você. É possível escolher ver a si mesmo com aceitação, tendo como base a verdade inegável de que já é perfeito e completo exatamente da forma que é neste momento.
A partir desse ponto de vista, você ainda pode decidir fazer algumas mudanças na vida. Mas agora, a motivação para mudanças não se deve à esperança de um dia amar a si mesmo, mas justamente pelo fato de já se amar. Quando o reflexo é visto desse ângulo, a mudança flui em sincronia com a trajetória de sua vida, e as possibilidades são ilimitadas. O sofrimento só ocorre quando nos esquecemos disso. Confundir perfeição com imperfeição. Quando meu pai tentou pela primeira vez me fazer entender que eu era perfeito, achei impossível aceitar. Tentei entender, mas não consegui. Eu estava apegado à crença de que a perfeição é algo a ser alcançado por meio de muito trabalho e dedicação, e de que eu ainda tinha um longo caminho a percorrer. Como eu podia ser perfeito? Eu ainda não tinha atingido meus objetivos. Eu não era o que eu queria ser. Não conseguia chamar a atenção da garota que eu queria. Não tinha o peso que eu achava que deveria ter. Então, continuei com minhas críticas, determinando todas as minhas imperfeições e depois as julgando. Com esse tipo de perfeição, sempre que nossa história não corresponde às nossas crenças, nós a classificamos como imperfeita. E depois nos punimos por não vivermos da maneira que acreditamos que deveríamos. Acabamos por desenvolver uma definição de perfeição que nada tem a ver com a real perfeição. Ser livre de todas as falhas ou imperfeições. Na maior parte das vezes, lemos essa definição com olhos julgadores, do ponto de vista de alguém de fora, que está tentando viver de acordo com as histórias que criamos para nós mesmos. Se por acaso alcançamos a perfeição momentaneamente a partir desse ponto de vista, nos recompensamos com amor próprio condicional. Depois, utilizamos esse amor próprio como motivador para continuar seguindo essa ideia distorcida de perfeição. É um problema complexo. Continuei a lutar com esse conceito enquanto fui crescendo. No entanto, meu pai persistiu com essa mensagem ao longo dos anos. Ele me disse: Miguel, quando você entender que você é perfeito do jeito que é, verá que tudo é perfeito do jeito que é. Não é fácil simplesmente acordar um dia, dizer que você é perfeito e realmente acreditar nisso. Isso requer força de vontade e comprometimento. Em primeiro lugar, você deve deixar para trás quaisquer falsos ideais de perfeição. Deve se livrar do apego àquilo que acredita ser seu eu perfeito. Para aprender essa lição, precisei parar de me julgar por não satisfazer minhas próprias expectativas e aceitar a mim mesmo por quem sou neste exato momento. Comecei do princípio, aprendendo a me amar e a agradecer toda manhã por estar vivo. Em segundo lugar, você vê a vida com os olhos de um artista e aceita que tudo é um trabalho em andamento, uma obra-prima que nunca termina. Cada pincelada é perfeita simplesmente porque ela existe. À medida que a tinta toca a tela, cresce e se desenvolve no que ela é, mesmo que nem sempre tenhamos um esboço para nos manter dentro das linhas. Sejam rabiscos coloridos ou uma paisagem detalhada, cada elemento da peça é gratificante e completo, mesmo que continuemos a pintar, mudando e evoluindo a cada curso da vida. Como diz meu pai, nossa vida é uma tela e todos somos Picassos. Desde muito cedo está arraigado em praticamente todos nós
que devemos alcançar certos ideais ou nos tornar alguém que seja digno de nossa própria aceitação, de nosso próprio amor. Viver encerrado em pensamentos como quando eu tiver isso ou se eu tiver isso, nos acorrenta à crença de que não somos livres para viver a nossa vida agora. Muitos de nós estamos familiarizados com a grande obra-prima literária de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Nela, o fidalgo empobrecido Alonso Quijano vai para La Mancha e fica tão envolvido com os livros de cavalaria que seu senso de realidade torna-se distorcido a ponto de sua identidade se transformar no personagem Dom Quixote. Ele vê o mundo através de filtros de fantasia e aventura. Seja qual for a realidade que se apresente a ele, Dom Quixote redireciona a história para que ela se ajuste às expectativas e crenças dele. Ao final, nosso herói é derrotado e abatido, ao correr atrás de uma imagem que sempre se esquiva dele. Assim como Dom Quixote, estamos sempre investindo nas histórias nas quais queremos acreditar. Criamos nossos próprios personagens para que sejamos alguém. Quando eu era jovem, eu assumia várias identidades. Já fui Miguel Ruiz Júnior, o gótico. Depois me tornei Miguel, o intelectual. Depois Miguel, o boêmio. Depois Miguel, o artista. E assim por diante. Impus regras para mim mesmo, da mesma forma que Dom Quixote. Com base em uma percepção distorcida de quem eu era, outras pessoas viram suas próprias verdades e se perguntavam o que eu estava fazendo. No entanto, tudo o que eu via era o que eu queria ver. E assim como Sancho Panza, o fiel escudeiro de Quixote, eu ouvia as minhas histórias e sabia que estava um pouco louco, mas acreditava nelas, para o caso de que talvez eu estivesse certo. Passei muitos anos tentando viver de acordo com aquelas imagens que eu criava de mim mesmo, antes de descobrir que este é quem eu sou, sem precisar inventar história. Este é realmente eu. Sou perfeito neste exato momento, e isso é tudo de que preciso para curtir a minha vida. Tendo aprendido isso, pude mudar o curso da minha vida na direção que eu bem entendesse a qualquer momento. Eu já tinha a liberdade de escolher. As possibilidades tornaram-se infindáveis, como sempre foram. Não faço mudanças em minha vida hoje porque sinto que devo mudar para me aceitar e me amar. Faço mudanças para me expressar e experimentar mais na vida, porque já me aceito e amo a mim mesmo pelo que sou. Falhas e defeitos surgem de nossas próprias ideias e crenças. Para reconhecer a perfeição, ou para ver o mundo e nós mesmos como somos, é preciso tomar consciência dos apegos às ideias e crenças e deixá-los ir embora, mesmo que apenas por pouco tempo, para ver além deles. Sempre fui perfeito, assim como você. Quando não conseguimos perceber isso, é porque estamos muito ocupados em julgar tudo por não ser algo diferente do que é. O mundo e tudo nele é perfeito, simplesmente porque existe neste exato momento, da única maneira que é possível existir. O mesmo vale para mim e para você. E é isso que é a perfeição. Sou porque sou neste momento. Eis o que é a liberdade. A capacidade de desfrutar e ser exatamente quem você é, sem se reprimir sob a forma de julgamento. Um pássaro é um pássaro. Um cacto é um cacto. Um ser humano é um ser humano.
O Miguel é o Miguel. Você é você. Perfeito. Por esse ponto de vista, a mudança é diferente. Se tentamos mudar sem antes aceitar quem somos, corremos o risco de criar mais imagens falsas de nós mesmos. Mas se nos aceitamos pelo que somos neste exato momento, mudamos, porque queremos crescer e evoluir com a vida, e o amor já não é mais a condição para a mudança, e sim o ponto de partida. Este é o verdadeiro significado de amor incondicional.